Olá, tudo bem? Quero conversar contigo sobre oração. Meu nome é André Henke, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na congregação São Lucas, São João e Cristo para Todos, de Novo Hamburgo. Como está a sua vida de oração? Até nesses últimos momentos, temos bastante tempo para ler a Bíblia, para fazermos as nossas orações, conversar com Deus, pedir e agradecer. Você tem o hábito de orar? Orar para quê? Oramos principalmente porque Deus nos disse para orarmos, que ouviria as nossas orações, que nos responderia. Orar pelo casamento, orar juntos, o casal, orar com a família, orar ensinando e sendo exemplo aos filhos, orar em família, pelos pais, pelos filhos, avós, netos, irmãos, amigos, orar pela refeição, agradecendo pelo pão de cada dia. Inclusive, essa primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 4 a 5, está assim registrado: que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Orar pedindo saúde por nós mesmos, por outras pessoas, especialmente pedir para que Deus nos livre dos males que atingem a saúde. Orar por bens materiais. Podemos orar pedindo bens materiais? Sim, podemos. É o pão de cada dia. Martim Lutero nos ensina que ali estão incluídas todas as coisas para a nossa vida e o nosso sustento. Mas principalmente, primeiramente, devemos sempre orar por bens espirituais, pelo perdão dos pecados, pedindo para que Deus nos dê a fé por meio da sua palavra, nos dê a salvação e esteja conosco. Oramos pelos enlutados, para que Deus conforte e os fortaleça. Não oramos pelos mortos, pois após o momento da morte não tem como alterar, mudar alguma coisa. Então oramos para que Deus conforte e console aqueles que estão vivos com a sua presença. Qual a definição de oração? Oração é algo prático, que se faz, se realiza, né? Mas procurando algumas definições, algumas palavras que definam a oração, é pedir, é pedido, petição, interceder, apelo, rogar favor, é adorar, agradecer, ações de graças, é suplicar, clamar, chorar, suspirar, gemer, grito de lamentação, grito de socorro, é prostrar-se, ajoelhar-se, dobrar o joelho, cair sobre os joelhos. Uma definição bem legal que tem neste livro da editora Concórdia, meu livrinho de orações, que diz assim: você sabia que Deus conversa com você através da Bíblia? Ele quer que você converse com Ele também. Por isso, ensinou-nos a orar. Quando você está orando, está conversando com Deus. Os amigos gostam de conversar. Deus é meu melhor e maior amigo. Por isso, posso conversar com Ele em qualquer lugar. Posso lhe falar sobre qualquer coisa, pois Ele sempre vai me ouvir e entender. Eu posso orar falando ou pensando, de pé, sentado, de joelhos ou caminhando, sozinho, com minha família ou amigos, de olhos abertos ou fechados, com as mãos unidas ou não, quando estou triste, feliz ou preocupado. Minha oração pode ser curtinha ou comprida. Posso pedir coisas e agradecer por tudo que tenho. Preciso pedir perdão também, porque não consigo fazer tudo certinho. E porque, muitas vezes, deixo o Papai do Céu triste
pelas coisas erradas que faço. Mas Deus ouve todas as orações. Ele quer que a gente peça tudo a Ele para mostrarmos que precisamos dele e confiamos nele. Deus quer ouvir você também. Por isso, fale com Ele em qualquer hora e lugar, sempre em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, amigo de todos. A oração não é um meio da graça pelo qual Deus nos dá a salvação, mas é um meio pelo qual Deus nos dá uma ferramenta de nós nos comunicarmos com Ele, de falarmos com Ele. Os meios da graça são o batismo, a Bíblia, a qual nós ouvimos, lemos, e também a Santa Ceia. Mas, mesmo assim, Deus nos dá, por meio da oração, uma forma de nós darmos um retorno a Ele e colocarmos os nossos sentimentos, preocupações, angústias, alegrias. E assim, o apóstolo João, no capítulo 15, versículo 7, registra: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Ou seja, Deus, através de Cristo, que é a palavra viva, se comunica conosco no batismo, na Santa Ceia, na pregação da palavra, no ler da Bíblia. E nós nos comunicamos com Deus através da oração, conversando com Ele. Através da oração, aliás, através dos meios da graça, Deus nos diz para orar, nos ensina a orar, como orar, nos dá a fé que nos faz orar, nos dá o Espírito pelo qual dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Nos revela que somos seus filhos em Cristo, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu. A oração deve ser dirigida somente a Deus. Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não oramos para anjos ou para, seja lá qual for o meio ou a pessoa. Deus tem a nossa atenção através da nossa oração direcionada diretamente a Ele. Deus nos ouve por causa de Jesus, que é o único mediador. Por isso, inclusive, nós geralmente concluímos as orações em nome de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e nós. Diz assim no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Também em Hebreus 9, 24, está registrado: Ele, Cristo, entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. Ao orarmos, será que mereço ser atendido? Se fizermos uma oração bonita, eloquente, emocionante, derramando lágrimas, é por isso que mereço a oração? Ou por gritar bem alto? Ao orar, se eu for bonzinho na minha vida, no meu comportamento, mereço ser atendido por Deus? Resposta a essas perguntas: não. Podemos, inclusive, fazer a nossa oração bonita, emocionante, podemos nos emocionar, mas não é isso que determina Deus nos ouvir ou nos atender. Inclusive, às vezes, infelizmente, confundimos Deus com o Papai Noel. Se nós nos comportarmos bem, Ele vai nos dar um presente. Mas com Deus não é assim. Ele nos atende, visto que nós não temos nada de bom para darmos a Ele, ou oferecermos em troca, então nós somos atendidos e ouvidos por Deus por causa
do seu amor, por causa de Cristo. É o que nós aprendemos no Credo Apostólico, no primeiro artigo, que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E a explicação desse primeiro artigo de fé é o seguinte: creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas, e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçados, comida e bebida, casa e lar, cônjuge e filhos, emprego e todos os bens. Supre-me abundante e diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos e me guarda de todo o mal. E tudo isso Deus faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Por tudo isso, devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Isto é certamente verdade. Ou seja, Deus nos atende em oração, nos ouve por causa de Cristo e porque Ele é um Pai amoroso. As nossas orações são sempre ouvidas por Deus. E Ele responde a todas as nossas orações. E as respostas que Ele nos dá, elas são sim, não e espera. A respeito do não, que geralmente nós ficamos às vezes indignados com Deus porque Ele não nos atende, lembro sempre que não é por falta de fé. Como às vezes ouvimos falar: a Deus não te atendeu porque tu não teve fé. E aí eu trago dois exemplos, o de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, onde ele pediu a Deus para que lhe curasse, tirasse o espinho da carne, que a gente não sabe o que é, ou algum problema que o apóstolo Paulo tinha. Então Deus responde a ele dizendo: olha, minha graça te basta. Quando você é fraco, eu te faço forte. Ou seja, Deus disse não para o apóstolo Paulo. Será que ele não tinha fé? Então não é esta a questão em jogo. O próprio Jesus, né? Em Lucas 22, lá no Getsemane, orando a Deus, ele pede para que livre do cálice de sofrimento que viria pela frente no dia seguinte, né? A morte na cruz, o sofrimento. E Jesus diz: olha, faça-se a tua vontade, não a minha. E o que acontece no dia seguinte? Jesus morre na cruz, para o nosso bem, nosso perdão e nossa salvação. Mas Deus disse não para o próprio Jesus. E o fez para assim cumprir o plano da salvação e nos resgatar, e por amor a todos nós. Outras vezes Deus prontamente nos atende, né, quando pedimos, e em outros momentos temos que aguardar algum tempo, né? Costumo aqui sempre usar a comparação dos pais e filhos, né? Até coloco aqui esta ilustração que lembra o texto de Lucas 15, o filho perdido que volta para a casa do pai. Nessa relação entre pais e filhos, né? Lembramos que nosso Deus é um Pai amoroso, que cuida, que se importa e quer o nosso bem. E assim, se fazermos a comparação, né, de pais e filhos, né, nós que temos os filhos, nós não damos tudo aquilo que eles pedem para nós. Aliás, tem muitas vezes que nós dizemos não e aquilo é o melhor, e a gente faz isso porque amamos a cada um deles. E tem outros momentos que eles nos pedem, por exemplo, estou com fome, quero um pedaço de pão, e prontamente a gente dá. Quero um celular, talvez um produto mais caro, então a gente diz: olha, você vai ter que esperar um pouquinho, vou ter que receber, vou ter que fazer alguma economia, né? Então, no tempo oportuno, vamos receber aquilo que
pedimos. Outras vezes, né, nós não somos atendidos porque não pedimos direito, né? Pedimos de forma errada, né? Então, que a nossa oração seja para a honra e a glória de Deus, para o nosso bem e do nosso próximo, pedir para que Ele continue por meio da sua palavra, nos dando o perdão, né? Dando o seu evangelho, ou como a gente diz no Pai Nosso, que o reino de Deus continue vindo, né? O seu nome seja santificado em nosso meio, né? Com o estudo da palavra e também por meio das nossas ações e palavras no dia a dia, quando nós damos o nosso testemunho. Então, essa relação que nós temos em casa entre pais e filhos, que pedem e às vezes são recebidos, atendidos, melhor dizendo, outras vezes não são atendidos e em outros momentos precisa esperar. Assim Deus também trata conosco. Ainda Martinho Lutero nos alerta e nos ensina que a oração repele o diabo, né? Então, quando lemos a Bíblia, quando nós vamos à casa de Deus, estudamos a palavra de Deus, nós oramos ao nosso Deus, assim o diabo ele é espantado ao nosso redor. Até diz lá no Salmo 34 que os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que o temem. E assim, também possamos buscar sempre as oportunidades de ouvir, estudar, ler a palavra de Deus, a Bíblia. Lembro que agora nesses momentos nós temos que evitar aglomerações, não podemos nos encontrar nos nossos momentos de louvor e adoração ao nosso Deus, e como gostaríamos de fazer isso, aí não podemos, mas em outras ocasiões nós temos essas oportunidades e talvez não aproveitemos como deveríamos. Também lembro alguns idosos que a gente costuma fazer visitas no seu lar e eles não podem, então por isso que a gente leva a palavra e a Santa Ceia ao seu lar, e aí eles manifestam da vontade de querer vir aos cultos, né? Então que a gente possa sempre aproveitem esses momentos agora também com a sua família, né? Leia a Bíblia, conteúdo não falta, né? Inclusive nos meios eletrônicos, né? Nas mídias sociais, para a gente se abastecer da palavra de Deus. Quero agora trazer assim, temos muitos exemplos bíblicos sobre oração, né? Então eu quero apenas trazer alguns, né, que nos ensinam, nos fazem refletir sobre este tema. Lá em Gênesis, né, Adão e Eva, né, no paraíso, antes do pecado, eles conversam com Deus, né? Andam com Deus, conversam pessoalmente com Ele. Isso é orar, conversar. Tem aqui a insistência de Abraão, lá em Gênesis 18, quando sabe que a cidade de Sodoma e Gomorra vai ser destruída e o seu sobrinho Ló e a sua família moram lá. Então ele, olha, se tem 50 pessoas justas, não destrua a cidade. Assim ele vai diminuindo, ele vai insistindo, né? Sendo persistente. E até chegar a 10 pessoas, se tiver 10 pessoas justas, então não destrua a cidade. A gente sabe que no fim sobraram apenas 3. Ló, as 2 filhas, a esposa de Ló não resistiu, olhou para trás, virou uma estátua de sal. Tem esse registro em Gênesis 21, né, quando Agar e Ismael foram enviados embora, né, lá do convívio de Abraão e Sara, e aí lá no lugar onde eles estão com sede, com fome, Agar deixa Ismael num lado para não ver o seu sofrimento, a sua morte. E aí então diz o texto bíblico que Deus ouviu o choro de Ismael e enviou os anjos para lhes alimentar e lhes trazer água.
Vejam só, o choro, ele não disse nenhuma palavra. O choro do menino, né, aquela foi a oração a Deus. E Deus assim ouviu e os atendeu. Moisés conversava com Deus, né, recebeu dele os mandamentos e muitas outras orientações que foram passadas ao povo. E em nome do povo, Deus também, aliás, Moisés também falava com Deus. Josué pede em oração diante de uma batalha e o sol milagrosamente para, né? O dia se torna mais extenso e assim eles vencem a luta. Ana, a mãe de Samuel, ela não podia ter filhos, pede então um filho, né? Então é atendida e tem o Samuel. Um exemplo do que pedir, né? O rei Salomão pede sabedoria. Há tantas coisas que ele poderia pedir, e ele pede sabedoria a Deus. E Deus lhe concede sabedoria e muitas outras coisas. Temos alguns salmos que lá no título original em hebraico tem no seu título a palavra oração, né? O Salmo 17, 86, 90, 102 e 142. Fica aí uma boa sugestão para ler um salmo por dia junto com a família. Ela é um cântico, mas também é uma oração. Aliás, vários hinos que nós cantamos são orações ao nosso Deus. Em 2 Reis, capítulo 20, Isaías, capítulo 38, também em Crônicas tem esse relato, o rei Ezequias pede saúde, né? E Deus lhe concede saúde, ele vive mais 15 anos. Daniel, né, ele foi condenado porque orava 3 vezes por dia, né? E lá na cova dos leões, ele também orou a Deus e Deus o protegeu. Jonas orou de dentro do peixe, lá nas profundezas do mar, e Deus ouviu a sua oração, né? Curioso, né? Às vezes a gente pensa, será que Deus está me ouvindo? Estou aqui falando sozinho, será? Deus nem sabe o que se passa comigo. Estou aqui solitário, sozinho, ninguém sabe o que estou passando. Deus sabe, Deus te ouve, não importa onde você esteja. E esta história de Jonas nos faz lembrar disso. Estevão, né, primeiro mártir da igreja cristã, ele, sendo apedrejado, pede para que Deus perdoe este pecado daqueles que estão lhe tirando a vida. Orar pelos inimigos, né? Jesus ensina a orar pelos inimigos. Eu sempre fico pensando, mas o que orar? É pedir de repente a Deus para que o inimigo deixe de ser inimigo, se torne um amigo, ou que esqueça a gente, a sua maldade não seja direcionada a nós. Paulo e Silas, presos em Filipos, oram, Deus então os liberta. Em Apocalipse 5, 8 e também em Apocalipse 8, versículo 3, é curioso esse texto, quando ele, o Cordeiro Jesus, fez isto, né, abriu os selos, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Então essa revelação de Deus ao apóstolo João, lá do céu, as orações chegando a Deus lá no céu. Jesus orava, ele se retirava para orar. Inclusive lá em Mateus capítulo 6, no contexto da oração do Pai Nosso, Jesus fala sobre oração e uma das formas é de ir para o quarto e orar ali. Não precisamos fazer gritarias ou botar em volume alto nossa caixa de som. Deus escuta até os nossos pensamentos. Uma oração silenciosa, Deus ouve. Então, se retirar é um momento de meditar e falar com Deus, ter um momento íntimo com Ele.
Jesus orou diante de um acontecimento mais importante da história, na noite em que ele foi traído. Então, com os discípulos que dormiram naquele momento, Jesus orou. Quando há momentos importantes na sua vida, você ora, uma compra, ou comprar uma casa, ou fazer uma mudança, uma decisão importante, orar a Deus, peça a Deus em oração. Jesus orou na cruz, pedindo para que perdoassem aqueles que estavam crucificando ele. Jesus ensinou a orar. E a oração do Pai Nosso, que é a oração das orações, Jesus fala naquele contexto sobre a oração e ensina a oração do Pai Nosso. Está registrada em Mateus capítulo 6 e Lucas 11. Às vezes alguns perguntam, mas às vezes a oração, por exemplo, dos católicos, a oração do Pai Nosso é diferente da nossa. Na verdade, a oração ela é uma só. Lá no grego, a língua original ela é a mesma. Na tradução, nas versões diferentes das Bíblias que nós temos, então há umas alterações bem simples, mas o sentido é o mesmo. A oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, ela engloba tudo aquilo que nós precisamos pedir a Deus, falar a Deus, e podemos fazê-la no nosso dia a dia, né? Aqui em casa nós temos uma filha que todos os dias, antes de dormir, diz: olha, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Então, é um bom hábito orar a Deus e orar a oração que Jesus ensina, a oração do Pai Nosso. Orar sem cessar, diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orar sem cessar, orar a todo momento, em qualquer lugar, em qualquer situação, pedir a Deus em oração. Quero, talvez ainda assim, lembrar, da insistência da oração. No contexto de Lucas 11, Jesus diz que alguém vai na casa do vizinho e ele insiste, o outro diz: olha, eu já estou na cama, não me incomode. E ele insiste, quer pedir alguma coisa, e ele vai lá e atende esse seu vizinho, não porque ele é vizinho, porque é um amigo, para que ele pare de insistir, pare de pedir. E aí Jesus diz: sejam assim, peçam a Deus, peçam a Ele em oração. Assim nós também com os nossos filhos, às vezes eles nos pedem cansativamente, até que a gente acaba cedendo e atendendo eles para que eles não nos incomodem mais. Então peçam a Deus, orem pelo Evangelho, para que ele continue sendo pregado, seja anunciado. Peçam perdão dos pecados, peçam que Deus lhes fortaleça a fé por meio da palavra. Às vezes oramos de forma errada, pedindo coisas absurdas, e oramos para que Deus também nos livre dessa situação que vivemos no momento, abençoe a cada lar, cada família. Ainda assim, além do Pai Nosso, que poderia ser usado como oração para englobar todas as coisas, mas também podemos, e aqui deixo uma sugestão dos 5 dedos, oração, com quem queremos falar, quando queremos falar com alguém, ô mãe, ô fulano de tal. Então, com quem eu quero falar em oração? Quero falar com Deus. Então, ó Deus querido, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nosso Papai do céu. A Ele, então, nos dirigindo, vamos agradecer por tudo aquilo que Ele nos dá no nosso dia a dia. Infelizmente, nós às vezes lembramos e reclamamos, inclusive, quando nos falta. Eu sempre estive com saúde e nunca lembrei de agradecer.
Aí fiquei doente. Aí eu até fico bravo com Deus. Pô, Deus, sabe por que está acontecendo comigo? Se esqueceu de mim e tudo mais. Nos revoltamos. Agradecer por tudo que Deus nos dá. Pense assim, né? Teria uma lista interminável. Acordei de manhã, né? Estou vivo, consigo respirar, né? Estou numa cama, vou lavar o meu rosto, tem água, eu consigo enxergar, consigo ouvir, consigo tocar, consigo abraçar e beijar meus familiares. Tenho uma casa, vou tomar café, tem alimento. E assim, se a gente for observando no decorrer do nosso dia a dia, como nós temos coisas para agradecer. Agradecer por nosso Salvador Jesus, que nos dá o perdão gratuitamente. E, além de agradecer, então vem o segundo bloco, né? Pedir. Né? Podemos e devemos pedir a Deus em oração. Né? O que pedir? Pedir para que Deus cuide da nossa vida, dos nossos familiares e amigos, nos conceda emprego, pedir para que tenhamos uma situação de saúde para todos, né? Especialmente esse momento tão delicado em que vivemos em nosso planeta e no nosso país. Pedir por saúde, pelo pão de cada dia, aquilo que no nosso coração mais se destaca. Pedir a Deus, né? E conforme a vontade dele, ele vai nos atender. E aí concluir esta oração em nome do Deus Filho, Jesus Cristo, né? Que é o mediador. É por causa dele que Deus nos atende e por causa do seu amor. E o amém, né? Amém, que significa a palavra que vem do hebraico, do grego, que é uma concordância. É isso aí. Sim, assim seja. É verdade. Essa é a minha oração também. Inclusive, quando oramos, né, e é dito amém, mesmo que seja dito por uma pessoa, todos podem dizer, olha, amém também. Assim seja feita a vontade de Deus. Esta é a minha oração, isto é verdade. E quem orar, né, é só o pastor que pode? Não. Todas as pessoas podem e devem se dirigir a Deus em oração. Mas quero que o pastor ora, tudo bem, tudo certo. Na igreja, no culto, todos oramos juntos, né? E ainda ficam sabendo daquela situação e oram em seus lares. Mas todos são convidados a fazer essa oração a Deus. E quero convidá-los agora então para encerrarmos com uma oração. Querido e amado Deus, muito obrigado por todas as tuas bênçãos em nossa vida. Obrigado pelo teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, pela família, pelos amigos. Te agradecemos pelos bens materiais e te pedimos, querido Deus, para que cuide e abençoe a cada lar, a cada um que nos ouve nesse momento. Abençoe a família, dê saúde, livra-nos deste mal que é o vírus que se espalhou por todo o mundo. Também te pedimos para que conceda a tua proteção, a tua companhia, o teu perdão. Te pedimos, querido Deus, para que perdoe os nossos pecados pelo amor do teu Filho Jesus. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus esteja contigo, te abençoe. Até um próximo momento. Um abraço.